AudioJungle. Olá, olá, como vão? Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Como estamos? Bem-vindo à nossa live sobre marketing sensorial. Bem-vindos, bem-vindo todos. Olá, olá. Estamos aqui esperando a nossa prof. Olá! Deu certo? Tudo bem? Tudo bem, prof? Como vai? Tudo bem, e contigo? Tudo tranquilo, tudo certo, estamos aí, né? Esperando passar esse tumulto. Meu Deus, nem fala. Mas vai dar tudo certo. Vai sim, com certeza. Sempre dá, né? Sempre dá, né? No final tudo dá certo. É. Bom, Aí, prof, tudo bem eu então? vou. Tudo Vamos. bem. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta, por favor. Tá. Só para dizer a todos que estão aqui, muito boa noite, né? Para mim já é boa noite, aí é boa tarde ainda. É. A gente vai falar hoje sobre um tema bem bacana, que chama marketing sensorial. Sempre me perguntam sobre esse tema, né? Eu já fiz, eu acho que umas 2 ou 3 lives sobre isso. Na verdade, eu fiz uma sobre olfato, fiz outra sobre tato, fiz outra sobre vários sentidos. E eu convidei a prof. Ana Bárbara para a gente fazer uma live sobre esse tema, porque eu vi você comentando uma vez numa outra live também sobre esse tema, e eu digo, olha, eu acho que é um tema que não falta assunto para a gente falar, e também é um tema que chama a atenção de muita gente, né? E eu acho que é sempre bacana trazer esses temas que estão mais efervescentes, assim, né? Também gostaria de dizer que essa live a gente vai editar esse vídeo depois, ela vai ficar gravada esse vídeo, a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube, então para quem quiser acessar mais tarde, ver com calma depois, tá todos lá no nosso canal, só acessar o canal lá, NeuroExpert no YouTube, e a gente já vai estar com todas as lives nossas lá. Meu nome é Alexandre Rodrigues, trabalho com neurociência aplicada a negócios já desde 2010, eu já trabalho com isso, já faz um bom tempo já, como o tempo passa rápido. Vim para Portugal, né? Nos mudamos para cá para fazer o doutorado aqui. E então vamos falar sobre esse tema de marketing sensorial, que é um tema que eu adoro também conversar. A gente tem uma formação de 24 horas aula em cima disso, né? E convidei a prof. Ana Bárbara, então, que vai se apresentar para vocês agora, para a gente começar o nosso papo de hoje. Eu que agradeço, né? Eu tenho só a agradecer o convite, o meu professor de neuromarketing, né? Que foi ótimo quando eu fiz na ESPM contigo, foi tudo ótimo. E é um prazerzão estar aqui, eu só tenho a agradecer. Eu sou Ana Bárbara Dias, eu trabalho com marketing há 14 anos já e meu mestrado é nessa área. Vou para o doutorado ano que vem também, entendendo e estudando como é que funciona essa rede, essa clusterização, né? O meu mestrado é em torno do marketing educacional na formação de rede e na formação acadêmica, né? Tanto do processo de troca entre mercado e consumidor, né? Essa troca mais empírica. E o meu doutorado vai na mesma linha e um prazerzão também. Acho que marketing sensorial, acho que tipo, ele tem que ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, porque eu acho que ele vai ser a grande chave para o sucesso da experiência do consumidor, né? E a gente cada vez mais vem buscando ter esse olhar da experiência do consumidor, né, para que ele traga mais pessoas, para que ele engaje mais, para que esse consumidor tenha uma experiência tão satisfatória que ele vire um embaixador da marca, né, um advogado da marca defendendo. Eu acho que o marketing sensorial acho que é o primeiro botão que tem que ser ativado no processo de troca. Assim, eu acredito que ele é uma das forças motrizes, né, no processo. Não, e sabe que muita gente me pergunta, né, prof, sobre a questão do neuromarketing, sobre a questão da psicologia do consumo e do marketing sensorial também, que esse tipo de assunto ele é muito interessante, mas ele parece ser tão distante da realidade das pessoas, né? E eu digo que não, é o próprio desenvolvimento da sensibilidade, sabe? Até o Reinaldo entrou agora da Universidade do Logista, a gente fez uma série de lives sobre marketing sensorial também, e a gente mostrou nessas lives que o marketing sensorial ele está muito próximo da gente, sabe?
Se nós formos pegar pelo menos os 5 sentidos mais básicos que se tem, por exemplo, você testar uma música, né, na sua loja, né, eu me lembro quando eu estava fazendo a live com ele, que uma menina perguntou, mas e como é que eu sei que essa música é boa ou é ruim? Como é que eu sei que essa música dá impacto positivo ou não no meu negócio, né? Obviamente, e eu sempre digo isso quando eu falo de marketing, de neuromarketing principalmente, que o marketing em si, o marketing ele não terminou. O neuromarketing não substituiu o marketing. O marketing sensorial ele não substituiu o marketing. Ele obviamente é um complemento ao marketing, que o marketing é a ciência. Então, quer dizer, tudo que você aprendeu sobre marketing está valendo mais do que nunca. Eu acho que hoje em dia, além dos temas novos, obviamente, que o marketing sempre está trazendo, né? Essa questão da escolha do cliente, essa questão do estudo do cliente, das pessoas, do que esse cara gosta, do que ele não gosta, o que é qualidade para ele, o que não é. Tudo aquilo que a gente coloca lá no nosso planejamento estratégico está valendo hoje, mais do que nunca. Ou seja, eu tenho que estudar esse cliente para saber, inclusive, que música que eu posso colocar na minha loja. E aí eu posso fazer um teste. Então eu faço, segunda-feira eu coloco uma música, eu pergunto a reação das pessoas, eu observo a reação das pessoas, eu defino ali vários tipos de medições que eu posso fazer em relação àquela música específica. Terça-feira da mesma forma, quarta-feira da mesma forma, e eu vou coletando e eu vou aprendendo como faz. Então não necessariamente eu tenho que ter um eye tracking, eu tenho que ter um EG, eu tenho que ter um estudo, eu tenho que... Não necessariamente, eu posso fazer isso por observação, né? Eu posso perguntar para as pessoas como é que foi o conforto dela naquela loja naquele momento. Eu posso ler a linguagem corporal daquelas pessoas. Se existe uma música de fundo que você gosta, você fica dançando na loja, né? Você fica... Porque o corpo reage. O corpo vai mostrando, inclusive o papel da emoção é exatamente esse, é mostrar o que se passa dentro da nossa cabeça. Então você consegue, por observação, fazer o teste com a música. Depois você vai testando os outros elementos. Eu acho que... E até se não quiser, né? Se tivesse, eu tenho medo, o que eu testo? Percebe o que o movimento está fazendo, né? Por exemplo, eu sempre digo assim, eu tenho medo, o que eu começo a fazer em relação ao marketing sensorial? Olha os teus concorrentes. Eles vão te ensinar. Se eu vou no shopping o marketing sensorial é tão perto da gente que a gente acaba não percebendo ele, né? Porque assim, se eu vou no shopping 2 da tarde, é uma música mais calma, porque eles querem que a gente continue lá dentro. Se eu vou no shopping num domingo, 5 da tarde, a música é mais agitada, para que a gente tenha um movimento mais ágil. Isso é marketing sensorial, né? Eu identificar, passar na frente do Demi Martin e dizer, eu quero esse cheiro de Demi Martin na minha casa. Claro. Nós brasileiros temos, não sei se em Portugal tem essa força, mas nós brasileiros, né, temos muito deixa eu dar uma olhadinha e é o pegar, né? Sim. E, na verdade, assim, é o sentir, e tudo isso é marketing sensorial. E aí, assim, eu tenho medo de testar uma música. Tá, mas então vamos olhar o que o movimento, o que o mercado está dizendo em relação ao teu segmento. Hamburguerias, né? Não sei. Nas hamburguerias, no sábado, que é dia da família, que tipo de música tá tocando? Numa quarta, que vai pessoal que acabou de jogar bola, que tipo de música? Então, que tipo de som, né? E não precisa ser uma música. Pode ser que na quarta o barulho que eles queiram ouvir é de um jogo de futebol. Não sei. Claro. Eu preciso prestar atenção no meu mercado. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa ir até o nosso concorrente e aprender com ele, né? Tirar da mochila, eu sempre digo, tira da mochila essa de o concorrente é meu inimigo. Não, o concorrente é meu professor, ele vai me ajudar a aprender mais sobre o mercado. E aí eu vou adaptando e melhorando e trazendo a minha autenticidade para o meu negócio, né? Eu acho que isso é o marketing sensorial, a base dele. É a minha autenticidade olhando o mercado e ativando os 5 sentidos. Sim. E é mesmo... Não, e é mesmo uma questão de sensibilidade, né? Você vai percebendo isso, porque o marketing sensorial ele conversa com o seu inconsciente. Ele foi feito para conversar com o inconsciente. Consequentemente, é uma parte da nossa percepção que a gente tem acesso sob esforço. Então eu digo, tudo que está no nosso inconsciente é possível de ser resgatado
Claro, é possível de ser trabalhado. Sim, isso faz parte da nossa tomada de decisão. Sim, mas ele é mais difícil de acessar. Então, o que acontece? De 11 milhões de estímulos por segundo, o nosso cérebro processa para o âmbito racional 40. Essa é a proporção. Então, o que acontece? Olha o mundo e a infinidade de estímulos que a gente tem à nossa volta para conseguir trabalhar e a gente desperdiça isso. Então, é esse envolvimento. É muito engraçado, assim, porque eu tenho algumas playlists que eu coloco nos meus cursos, né? Então, às vezes, quando eu estou dando aula, eu vejo mais ou menos o público e eu escolho uma playlist para aquele público, né? E é batata, assim, é muito interessante a reação das pessoas na volta do almoço, por exemplo, né? Ou antes de iniciar o curso. Antes de iniciar o curso, eu coloco uma batida mais forte, as pessoas já começam a se mexer, elas já começam a ficar mais agitadas. E isso é bom porque garante a participação, elas ficam menos envergonhadas de participar. Depois do almoço, quando costuma ficar aquele soninho, eu coloco uma música que todo mundo conhece, alguma coisa mais moderninha assim também, que ativa, elas já começam a cantar a música, já começam a acordar também. Então, quer dizer, é uma maneira de você conseguir ir conduzindo as pessoas através da onde elas percebem o mundo. Ou seja, a gente percebe o mundo através dos nossos sensores. Então, ou seja, a gente tem 5 básicos que é por ali que a gente sabe onde a gente está, que é por ali que o nosso cérebro se sente mais confortável ou não. Então, por exemplo, eu vou entrar na sua loja, eu vejo uma vendedora lá com uma cara meio feia, ou porque ela teve um mau dia, ou coisa desse tipo, eu posso racionalmente entrar na loja porque talvez eu precise comprar, ou o meu interesse é maior do que aquele. Mas o que acontece? É mais um estímulo negativo que eu estou colocando no meu inconsciente. Uhum. Né? Então, na hora de decidir comprar, eu posso escolher uma loja onde eu tenha todos os estímulos planejados para que eu me sinta confortável, ou uma loja que não planeja nada e, consequentemente, a minha compra ela é consequência de um produto, de uma necessidade. E a gente não pode mais contar com a necessidade. A gente tem que contar exatamente com a questão emocional, né? Envolver a pessoa nessa questão emocional. É. Que é a base de tudo, né, na verdade, porque e ainda mais nesse novo mercado que se montou após essa pandemia, né? Porque a gente tem como é que eu vou gerar meu estímulo sensorial online, mas se a pessoa lembra do cheiro, lembra da sensação que ela teve por todos os estímulos que foram ativados, é muito mais fácil ela ativar o online, né? Que eu acho que tá Claro, todo mundo olhando muito por marketing digital. Ai, mas o meu marketing digital não vira. Mas calma, porque é um processo que tem que acontecer. Porque a pessoa tem que claro, ter uma experiência positiva, ela tem que ter tido algum acesso para que daí ela ative os sensores e aí ela claro. consiga gerar uma experiência, né? Então, eu Ah, acho assim que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado para a ciência, né, que é o marketing, e entendendo que ela vem caminhando para se tornar uma filosofia. E aí, quanto uhum, mais sensores a gente ativar, mais chance de acessar algo positivo no cliente, né? Eu sempre claro. percebo, tenho frisado muito isso, assim, vamos cuidar com os detalhes dessa ativação dos sensores, né? Porque imagina, eu vou entrar na loja, a moça já tá com mas ela teve um dia ruim. Mas será então que a gente não consegue colocar ela no caixa, porque dela é o último acesso do cliente, em vez de ela ser o primeiro? Ter esse olhar empático do momento, né? Não tem Claro, como a gente obrigar a pessoa a estar bem, mas tem como a gente facilitar o dia dela para que torne o dia bom, né? Para que, quem sabe, claro, ela fique claro, bem. Então, claro. eu sempre falo assim, vamos cuidar da porta de entrada para que ela ative os 5 sensores imediatamente positivos. E claro que pode ser que a gente cometa algum erro, alguma falha, mas assim, eu acredito e luto muito sempre, até comigo, que a primeira impressão é a que fica sim, Sim, porque sim, é a que sim, está sim. registrada lá pelos nossos sensores, né? Então, eu também tomo muito cuidado com a primeira impressão para que ela seja muito positiva, porque pode ser que pode ser não, com certeza eu vou falhar em algum momento, Claro, mas que a claro, primeira impressão seja boa, né? Para que os claro, sensores iniciais sejam ativados de forma positiva, assim, eu sempre claro. acabo cuidando com esses aspectos, né? Porque o marketing ele vem
trazendo várias aplicações para que melhorem a nossa relação mercado-consumidor, né? Não, e se a gente for ver, a gente tem no próprio neuromarketing um efeito cognitivo chamado início-fim. O início-fim é aquele processo que você entende, que você registra os primeiros momentos de contato e o final do processo. Aquele meio, a gente não costuma registrar muito, né? A gente pode ver por filmes, a gente lembra muito o início do filme e o final do filme. O meio a gente não lembra muito. Início de série, por exemplo, o programa piloto é sempre bom e o último também é sempre muito bom, mas aquele meião lá a gente não entende muito. Então, quer dizer, se você tiver uma entrada muito boa, né, e um fechamento muito bom, aquele meio lá, ele pode ter. Você pode ter falhado em alguma coisa, você pode ter, sei lá, não ter tido o produto para mostrar na hora, depois você vai lá na outra loja, pega e traz. Né? Quer dizer, isso tudo faz parte do processo. O que eu sempre digo para as pessoas é que elas não podem perder o controle. Né? Então, ou seja, a gente está falando alguma coisa, a gente se engasga ou esquece o nome de alguém, é normal, nós somos seres humanos. Né? O que a gente não pode é perder o controle. Né? Tipo, droga, que isso não podia ter acontecido. Não, isso a gente não admite. Né? Isso aí é que acaba abalando a outra pessoa. Né? Inclusive, o nosso cérebro reconhece muito bem e trabalha muito bem com a boa vontade. Pô, a pessoa entra na loja e percebe que você está com boa vontade, que tem um chazinho ali para provar, que tem uma pessoa cordial para te receber, né? Que tem uma música que ela escolheu com carinho, pode não ser a ideal, né? Pode ser aquela música que você não gosta ou que você não conhece, mas ela está tentando fazer essa decoração sensorial de uma forma mais bacana. E outra, quando você vai numa loja, quando você vai num shopping, você vai muitas vezes para relaxar. Né? Você vai para dar uma passeada junto, você vai para curtir o momento. Então, ou seja, você vai ir para um lugar onde você tem que ficar mais tranquila, né, com os estímulos daquele ambiente, e você vai se estressar de alguma forma. Então, quer dizer, isso não faz sentido. Né? Então, o que a gente chama às vezes de marketing antigo e marketing novo é porque o marketing antigo ele era muito virado para a questão da pesquisa racional, né? O que você acha disso? Responda sim ou não. Tipo, aquela saída das lojas Renner, que tem uma menina lá parada e você tem que apertar o botão dizendo se gostou. Aquele totem. Né? Na minha visão, isso não funciona. Né? Apesar de ainda muito utilizado, apesar de, obviamente, te trazer alguns resultados, enfim. Mas imagina assim, eu vou sair de uma loja, tem uma menina do lado de um totem, eu vou botar que eu não gostei, eu não me sinto nem bem fazendo isso, sabe? Né? Então, assim, é muito distorcido isso. E as pessoas dizem para mim, ah, sim, claro, é muito fácil, mas como é que é? Eu vou comprar equipamento? Não, você vai ler livros, que já milhares de pesquisas que existem, que falam sobre isso. A gente vai usar sensibilidade. Eu vou olhar o meu negócio com uma visão mais sensorial. O que tá bonito, o que tá estético, o que tá padrão. Por exemplo, quando eu entro numa loja, eu gosto de encontrar um padrão, assim, eu gosto de entender como é que está disposto aquele lugar. Se eu tiver que pensar muito, aquilo já me deixa nervoso, do tipo assim, pô, onde é que eu acho as coisas, sabe? Porque o homem, ele... perceber o supermercado, né? O pão, a carne tá sempre no fim. Não tem, eu vou inventar um supermercado, vou colocar o pão e a carne na frente, daí a pessoa já vai dizer, ué, mas por que tá aqui? Porque já está registrado, né? E ele é sempre igual, pode ver. Os corredores são sempre iguais, as coisas que você compra estão sempre no mesmo lugar. Para quê? Para você se sentir confortável. Quando você vai num outro supermercado que você não é acostumado, o que acontece? Você parece que não acha as coisas que queria. E aquilo te aflige, aquilo é ruim, você perde tempo, né? Então você costuma ir sempre no mesmo lugar. Obviamente que o shopping é diferente. O shopping ele tem que estar mudando de loja, ele tem que estar inovando, né? Até para ter a questão da novidade. Mas é entender o público, é entender o que te faz melhor, né? Fazer esse mapeamento. Quantas lojas que a gente foi que tinha um recadinho em cima da mesa dizendo assim, não toque. Nossa, como não toque? Se eu não toco, eu não acredito. Meu cérebro acredita quando eu toco, né? Então, assim, a gente entende que são produtos frágeis e tal, mas então arrumar uma outra forma de demonstrar isso, né? Que a pessoa pegue na mão, que a pessoa sinta a textura. Então, nós somos sensoriais, a gente vai perceber a qualidade, a gente vai perceber o ambiente através dos nossos sensores. Se eu começar a barrar sensores, o que vai acontecer é que eu vou ter uma percepção distorcida daquele local. E maioria das vezes de forma negativa, né?
Até eu tô vendo aqui as perguntas, colocou assim, eles fazem isso no achismo, geralmente. O achismo é bom, mas assim, olha tu como consumidor, né? Eu acho que assim, traz o achismo para ti e não esquece de olhar o mercado. Porque o Claro, mercado, os teus concorrentes vão te dizer, né, o que está sendo, claro. o que está sendo implementado, e aí tu vai trazendo a tua autenticidade. Assim, eu acredito muito nisso. Até não sou contra o achismo. Sou Uhum, contra, eu acho que em vez de a gente usar o achismo, a gente podia usar percepção, né? E o uhum, meu processo empático, eu gosto de ir na loja e ser tratada bem. Por que não uhum, tratar bem quando o outro vem à minha loja, né? uhum. Mas hoje eu não estou muito bem, então será que hoje não é legal eu colocar outra pessoa à frente para dar o bom dia, já que eu não estou Claro, bem? Que é normal isso, claro, né? Temos dias claro. bons e ruins. Então, eu acho que assim, é tudo sentir o negócio, né? É bem sensorial mesmo, porque como diz no neuromarketing, né? O que vai ficar registrado. Então, é o início e o fim. Então, cuidado com esses dois momentos, né? Cuidado com a percepção que ele vai ter. E quanto mais, eu acho que quanto mais a gente conseguir ativar os cinco, mas a minha loja de roupa, como que eu vou ativar o paladar com uma balinha, com café gostoso? Claro, Eu tenho claro. uma loja aqui perto de casa que se eu for, ela disser assim, Ana, eu tenho um barco para comprar lá na frente, eu vou comprar o barco. Porque o café é delicioso, porque elas te deixam super à vontade, porque a loja tem um cheiro gostoso, uma música agradável. Então, tudo isso vai somando, né? Eu acho Não, que quanto mais a gente ativa, melhor. e você pode fazer parceria. Pô, tem um café gostoso no shopping. Ó, se você comprar aqui, você ganha um voucher, vai lá no café e tem um café de Uhum. graça lá. Por exemplo, eu não tenho competência para fazer café, mas eu te dou um voucherzinho, vai lá. A loja parceira vai adorar, porque ninguém só senta e toma um café, ele consome alguma coisa também. Então você Uhum. leva cliente para eles, ele leva cliente para você, sabe? Eu acho que essa questão da parceria é maravilhosa também. É. Tem o André perguntou se o sistema límbico pode ser treinado. Eu não sei o que ele quis dizer por treinado, tá? Mas ele pode ser condicionado, condicionado no sentido de que ele pode ser apurado o sentido do olfato, por exemplo, e a partir daí ele estimular determinados tipos de sensações consequentemente, as emoções relativas a partir disso. Mas o mais importante é estimular o sistema límbico, que é o sistema emocional. A gente tem total controle sobre o sistema límbico de alguém. É só vocês fazerem o teste. Se vocês querem irritar alguém, vocês conseguem assim, numa facilidade. É muito fácil irritar alguém. E eu digo, se é fácil deixar alguém com raiva, pô, por que vocês não treinam para deixar alguém feliz, para deixar alguém alegre, né? Para deixar alguém curioso, para deixar alguém com, né? Então, quer dizer, se a gente consegue manipular esse tipo de emoções, jogar com essas emoções, por que a gente não faz esse mapeamento emocional? É só vocês colocarem num papel assim, o que deixaria o meu cliente confortável? Então vocês começam a mapear. O que eu posso dar para ele? E coloca assim, o que eu posso dar para ele que é gratuito, que pode deixar ele mais à vontade? Eu acho assim, é uma experiência muito positiva fazer isso, né? E vocês vão descobrir que não é muitas vezes o que vocês acham que tem que dar para ele, é o que ele quer. Então, assim, é se colocar no lugar da pessoa e saber, esse meu tipo de cliente, ele gosta, sei lá, de MPB. Pô, eu gosto de funk, eu vou botar um funk aqui. Não, mas ele não gosta, ele gosta de MPB. Então vamos aprender MPB, porque você tem que aprender o seu cliente para vender. É. Hoje é assim, não é o que você gosta, não é o que você pode dar. Qualidade não é o que você pode dar, é o que você tem que dar. Não é isso? Com certeza, concordo totalmente contigo, assim, ó. Porque a hora que a gente consegue mostrar e o que ele quer, né? Não é o que eu quero, é o que ele quer. E muitas vezes ele quer muito menos do que a gente imagina. Muito É, menos. muito menos, porque assim, a gente imagina, nossa, como é que eu vou fazer? Eu lembro que a gente estava numa campanha, num cliente que eu tive ano passado, num laboratório de análises clínicas, como é que a gente vai fazer para atrair cliente no sábado? Vamos oferecer um café da manhã. Mas ele não queria Aí. um café da manhã, ele queria só uma maçã e uma água. E aí a gente estava gastando muito mais do que, né? Tô dando um exemplo, assim, Sim, mas sim. assim, será? Vamos ouvir, né, cara? Entende quem é a tua persona. Eu tenho visto muito e tenho trabalhado muito isso em sala, porque assim, ó, ainda há muita distorção a entender o que é persona, né?
persona eu posso pensar naquele meu cliente legal e criar em cima dele? Não, gente, eu tenho que ir além disso. Eu tenho que olhar e pensar assim, ah, tá, Ana é uma cliente legal, mas assim, como seria um cliente ideal? Não vai ser eu, vai ser uma característica minha, com uma do Alexandre, com uma da outra, com uma do outro, Claro, e aí eu vou claro. montar esse cliente ideal e vou tentar buscar opiniões. Ana, o que seria legal para ti? Ah, seria um café. Ah, o que seria legal para ti, Alexandre? Ah, seria uma água? Ah, o que seria... E aí tentar mesclar com o que eu posso trazer de qualidade para esse cliente, né? Lembrando que a experiência é o foco, É o sempre. foco. É o foco. Sempre. Então, assim, se eu posso oferecer algo a mais, eu quero entrar na loja e pensar assim, nossa, que vitrine bonita. Ai, que cheiro bom. É a mesma coisa a gente pensar, eu moro do lado de uma padaria. Eu tive que fechar agora a janela, porque tá vindo um cheiro de pão absurdo. Imagina. Como é que tu não vai ficar com vontade de comer? E aí tu lembra do pão, do pãozinho de trigo, cafezinho, e aí vai te remeter coisas boas. Como tu falou ali, Claro, ah, para eu deixar alguém bravo, eu faço assim, mas para eu deixar alguém feliz, também é assim. Tentar claro. lembrar, eu sempre falo assim, eu tô assistindo uma série agora que eu achei sensacional a estratégia deles. Ele precisa se inserir num evento. E aí tem alguém lá que estudou as pessoas e ele está com um ponto e ele diz assim, ó, o Alexandre, ele é professor ele tem uma plataforma NeuroExpert, ele é professor de marketing, fala com ele sobre isso. E aí tu já chega, pô, Alexandre, assisti a tua plataforma de NeuroExpert, muito bom teu conteúdo. Tu já gostou de mim, porque eu Claro, toquei em algo claro, que tu tem carinho. E eu achei tão interessante esse episódio que eu falei, nossa, faz todo sentido isso, né? claro. Mas eu não tenho alguém com ponto para me dizer, mas eu tenho memória, eu tenho um Instagram para conhecer a pessoa. Eu sempre, quando eu entro em sala, eu falo assim, gente, por favor, me adiciona no Instagram, eu quero conhecer vocês. Porque daí eu Claro. sei o que o aluno está fazendo. Teve um dia desse que eu trouxe em sala um exemplo que uma aluna de marketing sensorial, inclusive, uma aluna estava acampando. E eu falei, nossa, imagina a Stephanie, quantos sensores ela não ativou no acampamento. Ela, como é que tu sabe? E aí ela já adorou aquela aula, ela diz até hoje, a melhor aula foi a aula do que a professora falou do que eu acampei. Claro, porque eu trouxe uma memória boa para ela, uma lembrança boa para Claro, ela. claro, Tentar claro. perceber esses meus clientes, né? Tentar conhecer eles de fato. E eu acho que o online nos trouxe essa possibilidade de muito mais agilidade. Eu sei que eu vou almoçar com o Alexandre, então o que eu vou fazer? Vou olhar as redes dele, vou ver o que ele tem Claro, feito para falar de algum assunto que agrade ele, né? claro, claro. É, a gente é muito influenciado pela percepção positiva, né? Uma vez eu me lembro, eu estava numa palestra e aí tinha um rapaz, assim, estava meio disperso, né? E eu gosto de fazer esse tipo de percepção, assim. Então ele estava meio disperso e tal, e aí eu perguntei assim, como é que é o seu nome? Daí ele me disse o nome lá. Aí ele disse, ah, que dia você faz aniversário? Não, ou qual o seu signo? Aí ele disse lá um signo qualquer. Eu disse, nossa, o mesmo meu? Mas olha que coincidência, né? Coincidência, assim, e a gente é assim, assado, e ele, sim, a gente é assim, assado e tal. Ah, tu viu, eu sabia que a gente tinha alguma coisa em comum. E eu comecei a dar aula. Ele não desvinculou mais de mim. Ele conectou em mim e no final do dia eu disse para ele: a gente não tem o mesmo signo. Eu fiz isso para a gente se conectar. E ele ficou abismado, do tipo assim, ó, e funcionou, porque depois eu comecei a ver o que você estava dizendo, parecia que a gente era íntimo. Tá vendo assim, ó? É conseguir encontrar uma conexão. Então essa conexão, ela pode ser numa música bacana, né? Pô, daqui a pouco você tá numa loja, nossa, a música que tocou no meu casamento. Isso vai te dar uma alegria, isso vai te dar uma memória positiva daquele local que você vai guardar aquilo na memória. Ou então um cheiro, né? Um perfume. Não precisa ter uma identidade olfativa no primeiro momento. Poxa, compra um cheirinho, bota um smell teaser lá num cantinho e ele fica jogando devagarinho aquele perfume só para ter o que, só isso, ó, só para ter a memória afetiva, né? Só para daqui a pouco você acerta em cheio, né? Você tá fazendo os testes, não é um sensor, é outro, né? Então assim, eu acho que a memória afetiva, a memória emocional, ela é o tipo de memória que vai registrar uma determinada informação com muito mais propriedade. Então, eu sempre digo, se você quer
registrar a memória em alguém seja emocional. A gente faz isso em aula, a gente caminha no meio dos alunos, a gente fala alto, a gente fala bobagem, a gente brinca, a gente ri, a gente vira amigo, né? Para que isso? Para você ter uma memória emocional daquele momento. Porque não adianta você ter um grande conteúdo se você não consegue apresentar isso e que isso fique na memória dele de alguma forma. Então, assim, conteúdo por conteúdo, tem milhares de livros que você pode ler. Né? Então, quer dizer, a questão da aproximação, a questão dele conseguir sair da sua loja, dizendo, ó, essa eu gostei, se eu for comprar eu vou vir aqui. Então, ou seja, ele te coloca no plano de decisão, é isso que a gente quer. Né? Então, assim, eu costumo comparar com uma competição de paraquedistas, né? Ou seja, está todo mundo pulando de paraquedas do avião e ele tem que cair dentro de um alvo gigante. Não necessariamente você precisa cair no alvo para acertar, para ganhar a competição, mas você tem que se aproximar, sabe? Então, assim, não é um estímulo, é outro, não é um estímulo, é outro, mas assim, você procurar se aproximar, sabe? Eu acho que esse é o papel de todo empreendedor dos dias atuais, porque ele tem essa condição de fazer, ele tem a percepção de fazer, ele tem a instrução para fazer e ele tem a necessidade de fazer, sabe? É a gente pensar, né, o que, o como e o porquê, né? Olhar o Isso. círculo dourado, É o círculo dourado. entender esse processo, né? Eu sempre falo que assim, a gente tem vivido um mundo de conexão, mas não é só online. Eu tenho que me conectar afetivamente, eu tenho que me Claro, conectar energicamente, né? Quando eu digo claro, que eu tenho uma frase que eu uso muito, que na vida tudo é uma troca, e não é só troca material, é troca de energia, é troca de sensações, é troca de momento, de experiência. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a perceber, assim. Eu tenho estudado muito sobre a fenomenologia da interação e eu acho que a gente cada vez mais vai ter que cuidar das nossas conexões com mais carinho, né? Cuidar das nossas redes com mais carinho. Porque eu acho que isso é a chave para que eu comece a entender o meu mundo e aí aplique as estratégias de marketing, né? Eu tenho percebido muito, assim, a força dessa conexão. E não digo conexão online, digo conexão de pessoas mesmo, né? De falar assim, eu sempre falo para os meus alunos, como é que vão falar da Ana Bárbara? Eu sou 880. Ou vão dizer assim, eu amei a aula dela ou eu odiei, porque ela falou alto, porque ela andou, porque... Mas o que eu tento fazer? Eu tento cada vez mais me conectar com eles. E aí todo mundo diz, professora, não vai dar mais aula como aquela primeira? Claro que não. Aquela primeira é a aula show, que tu bota mochila, que tu faz piada e tu interage, aí traz exemplos reais da vida. Por quê? Porque é a primeira impressão, né? A primeira claro, percepção do aluno. claro. E aí tu adiciona ele no Instagram e vai acompanhando ele, daí tu vê como tu fez, um dia ele tá mais para baixo, tu chama ele, tu dá um carinho, tu pega o WhatsApp, e eu sempre troco o WhatsApp com o aluno, eu acho isso muito importante, eu acho que isso é conexão. Não, eu não estou só lá em sala de aula, eu estou com ele para sempre, eu digo sempre Claro, isso. Eu estou na claro. mochila dele. Sempre que ele lembrar de marketing, eu sou a primeira professora que entra com marketing 1. Então, assim, quando ele lembrar de marketing, eu quero que ele lembre de mim. Claro que ele Claro, vai ter muitos especialistas falando de neuromarketing, como o Alexandre, muitos, muito além, mas o primeiro contato dele foi comigo. Então, eu quero claro, estar naquela mochila, eu quero que ele me carregue junto com ele, né? Por quê? claro. Porque eu ativei sensores para que ele tenha percepções, né? Sempre na minha primeira aula, eu tento trazer algo, um bombom, ou na última, um bombom, alguma coisa para que ele lembre disso, para que ele lembre Claro, daquele momento, né? Eu claro, acho que claro. isso tudo a gente vai cuidando do marketing sensorial, né? Mas a conexão, ela se torna um processo muito importante nesse momento, né? Verdade. Não, e até para dentro da empresa, né? A gente fala em Uhum. endomarketing também, trabalhar o ambiente dentro da empresa, fazer um ambiente mais saudável, fazer também, por que não colocar uma música ambiente escolhida lá tecnicamente? Por que não ter um contato mais próximo com o colaborador? Né? A gente pede tanto elementos de engajamento, né? Mas como é que a gente vai engajar em alguma coisa ao qual não tenha relação emocional? Né? Então, Não, quer dizer, não tem como, né? Não pois engaja é, sem emoção.
Não Pois adianta é, isso. é o que a gente diz, né? Comprometimento é uma coisa, engajamento é outro. Comprometimento é aquilo que você faz porque tem que fazer, né? Pô, você está sendo pago para isso, nada mais justo. Pô, agora, por exemplo, eu combinei com você esse horário, você estava aqui esse horário. Isso é comprometimento, né? A gente não espera outra coisa diferente. Mas agora, o que é o engajamento? É você sentir que a outra pessoa precisa de ajuda e se dispor, você complementar alguma coisa, você trazer algo mais emocionante, você trazer um diferencial. Isso só acontece com envolvimento. Isso só acontece se você percebe que todo o ambiente está sincronizado em prol de desenvolver esse comprometimento. Né? Então, assim, o nosso cérebro capta isso. O nosso cérebro capta quando você se esmera em fazer uma decoração, quando você me trata de uma maneira diferente, quando aquele elogio é sincero, sabe? Então, assim, eu acho que o mundo pede tanto por humanização, né? O mundo está pedindo, vamos humanizar, humanizar. Mas para humanizar tem que entender o ser humano, tem que entender a mente, tem que entender o cérebro da pessoa. Né? Como é que você vai convencer um cérebro que você não entende como ele funciona? É. Né? Então é uma questão mesmo de sensibilidade. Eu dou vários exemplos de marketing sensorial. Tem uma empresa que fez algo, umas coisas maravilhosas assim. Eles eram uma gráfica e eles mandavam de presente de aniversário para as pessoas os chocolatinhos em cor Pantone, assim. Muito bonitinho, sabe? Nossa. Pareceu uma aquarelinha assim, cor Pantone para eles. Assim, então, assim, é uma sutileza, sabe? É uma coisa assim que usa criatividade junto com a questão sensorial. Então, assim, é impossível você esquecer de uma empresa que trabalha assim, sabe? Uhum. Não é Né? à toa que a gente não esquece Demi Martin sempre que fala em marketing sensorial, porque elas foram precursoras, né, em trazer um cheiro específico para dentro de uma loja. Então, mas a gente vive isso em todos os ambientes, só porque a gente nunca percebeu, com a música, com o barulho, com eu quero ir e tá muito barulho lá onde eu gostaria de ir. Não vou, tá muito barulhento. Sim, Hoje o shopping é muito barulhento, prefiro ir tal horário no super, né? E aí a gente sim. vai percebendo esses aspectos sendo ativados, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a olhar melhor, assim, olhar melhor para essa persona, para que a gente cuide dela como ela gostaria de ser cuidada, não como a gente acha que ela gostaria de ser cuidada, né? E a Jéssica está falando uma coisa bem legal agora, que é a questão de a gente nos entender, né? E isso Uhum. acontece muito nas aulas, principalmente a aula de neuromarketing que você assistiu comigo, que a pessoa, por exemplo, ela faz o neuromarketing para vender mais, para persuadir um cliente, para tentar abordar melhor as pessoas, fazer uma abordagem melhor, e acaba se descobrindo mais. Né? Eu cansei de ver alunos que dizem, professor, eu sou assim, eu faço isso também. Eu disse, sim, vocês são humanos. Então a gente está ensinando aqui como chamar a atenção de um humano. Ou seja, funciona com ele, vai funcionar com você. Nós somos muito parecidos. Né? Então, essa questão de saber como é que a gente vai trabalhar com marketing sensorial, eu tenho uma tabelinha que chama-se tabela sensorial, ao qual a gente faz um exercício. A gente tem a tabelinha e a gente vai colocando os pontinhos em tato, gustação. Então, como é que está o seu negócio em relação a isso? Aí a pessoa começa a observar, poxa, eu dou muita ênfase à visão, mas os outros eu simplesmente não trabalho. Eu disse, então, essa tabela, ela é a base de qualquer tipo de trabalho sensorial. Então, assim, vamos refletir um pouquinho o que o tato tem a ver com o teu negócio. Onde é que você usa o tato? Talvez você usa e não está sabendo aonde. Então, vamos tentar mapear isso e explorar isso. Ou audição. Não, a audição não tem nada aqui. Então, é um campo para se trabalhar, sabe? Então, você pode botar uma música de dia, uma música de noite, se é um feriado, se não é. Então, assim, a gente pode ter uma playlist muito bacana para Agora, colocar em Dia dos momentos Namorados, específicos. né? Eu Nossa! sempre digo assim, somos, né, teoria da comunicação de massa. Somos massa de manobra, sim, somos todos. Eu também sou. Todo mundo agora está Claro, olhando para onde? Para o Dia dos Namorados. Aí claro, vai uma loja e diz assim, não quero fazer nada. Mas todo mundo está fazendo. Tu tem que estar junto no movimento. Um balão de coração, alguma coisa rosa na vitrine, né? Alguma coisa que ative esse momento, porque é para onde claro, todo mundo está olhando, né? claro, Perceber claro. isso, assim, o que eu vou fazer para ele sentir um cheiro bom na loja?
que que eu vou fazer para ele pegar? Como é que tá ao paladar? Eu posso dar um chocolate. Hoje eu fui almoçar, elas estão na semana do Dia dos Namorados. Elas deram um chocolate de coração depois do almoço. Pô, que legal, chocolate caseiro que elas fizeram, Claro, sabe? O que que eu posso pegar ali? Tem alguma coisa que eu posso pegar? O que que eu tô vendo? É bonito? O que que eu tô ouvindo? É isso que a gente tem que começar a perceber, né? Ativa os cinco, vê o que que tenta tenta não, acho que dá, não é nem só tentar, é consegue ativar os cinco, claro. ativa os cinco, e aí a pessoa começa a perceber de uma forma diferente o teu negócio. Claro, claro. Não, e você mesmo, né? Vai fazendo o teste e vai medindo. A gente tem que ter, obviamente, indicadores para tudo, para ver que resultado está Uhum. acontecendo. Até tempo de permanência das pessoas. Tem que anotar mesmo, tem que saber o que está acontecendo, porque senão, o que acontece? É só achismo mesmo. Eu acho que isso aqui funcionou, eu tenho uma percepção que isso aqui funcionou. Ainda que a nossa percepção seja limitada, né, também, porque se é de todo mundo a nossa também é limitada, eu não consigo dar conta de gerenciar uma loja, atender um cliente, perceber, medir, não consigo. Então, quer dizer, cada um ali pode ser responsável por um tipo de medição. Ó, você hoje vai medir quanto tempo cada cliente fica na loja. Então você anota do seu jeito, depois a gente põe uma tabelinha e vamos ver. Hoje a música é essa, hoje a música é essa, né? Pergunta no final, e aí, gostou de alguma coisa? Você percebeu a música que estava tocando? É. Né? Eu acho que custa O que que chamou chamar mais essa a sua atenção. atenção, né? Claro, claro. Então, assim, é tão simples de fazer isso, né? Mas, obviamente, exige trabalho, como qualquer outra coisa, sabe? Mas você gasta tanto mandando e-mail para um monte de gente, você gasta tanto ligando para as pessoas, você gasta tanto tentando achar o melhor produto para ter na sua loja. Poxa, tem que gastar tempo, pelo menos, em confortar as pessoas que chegam ali, porque né, não adianta a gente investir milhões no Google, converte isso para dentro da loja, chega na loja você perde a venda porque a pessoa não se adaptou ou não se sentiu confortável ali, né? Então quer dizer, aí Ou você até diz foi não, maltratada porque no dia a pessoa não estava bem e aí tu não olhou e não cuidou disso, que pode acontecer, né? Pode claro, acontecer. claro. Claro. Eu sempre digo que o nosso cérebro é como se ele fosse um poço gigante, né? Nesse poço vai sendo colocado todos esses estímulos e a gente vai tirando com um baldinho os estímulos que a gente consegue processar naquele momento. Então, quer dizer, se você colocar nesse poço estímulos positivos, a probabilidade que ele puxe esse baldinho com os estímulos positivos para tomar de decisão, obviamente é muito maior do que se você fizer isso de qualquer forma, de maneira aleatória. Né? Então é realmente usar a força que já se tem, as ferramentas que já se tem. Né? Então o que as pessoas não entendem é que, poxa, eu vou ter que investir quanto para fazer esse projeto? Não, não existe investimento, existe sensibilidade. Né? A gente chama o ambiente sensorial de uma atmosfera. Né? Então você tem ali toda uma atmosfera, cada local que você vai, você entra numa atmosfera. A primeira coisa que o seu cérebro faz é tentar entender essa atmosfera o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui, o que é isso aqui, que ordem está isso aqui, quem é que manda, quem não manda, né? Nós somos assim, a gente tenta compreender onde a gente está. Então, ou seja, Uhum. quanto mais rápido eu conseguir entender essa atmosfera que eu estou inserido, mais fácil é para eu me sentir mais confortável. E o nosso trabalho é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. E você só fica em lugar onde você se sente confortável, né? Com certeza. Acho que essa é a grande sacada, assim, olha os cinco sensores, percebe como te conectar com esse cliente e aí tu vai começar a entender quem é essa persona para que tu Claro, consiga realmente trazer para ti, né? E tornar ele embaixador da tua marca, para que ele claro, traga mais pessoas, para que ele tenha boas percepções no poço, né? Que ele puxe e claro. sempre venha uma percepção positiva, que é, Essa é a tu ideia. pode tu pode até, e com certeza vai cometer algum erro, que somos seres humanos, mas que tenha tantas coisas boas que ele pensa assim, nossa, mas vale tanto a pena que eu vou chamar ele mesmo assim. Né? Ah, Claro, mas aquele dia, mas demora tanto, mas é tão bom que vale a pena esperar, né? E quantos restaurantes a gente vai assim? Ai, mas demora claro, tanto para conseguir uma mesa. Não, mas quando a gente come é sensacional, então vale a pena esperar. E aí é começar a perceber isso, né? Eu acho que claro. esse seria um grande resumo, assim, tá, mas o que que eu faço? Cara, ativo os cinco,
sentidos, te conecta, entende quem é a tua persona e vai para o abraço, assim, eu acho que é aplicar teste, deu errado aqui, tenta lá e assim vai, né? Eu acho que é tudo erro e acerto, né? E olhando sempre o mercado, não esquecer de olhar o mercado, né? Olhar para onde todo mundo está olhando, o que está acontecendo no momento. Eu até estava hoje conversando meio-dia sobre, assim, olha para o que está acontecendo no mercado, mas toma cuidado de como tu vai te posicionar, né? Eu tenho visto umas empresas se posicionando, assim, com esses últimos acontecimentos, de uma forma muito pessoal. Eu acho que não é o momento, sabe? Eu acho que, assim, olha, percebe o mercado e vê o que tu pode trazer de percepção positiva para o teu negócio, né? Eu acho que esse é o momento, assim. Eu sempre digo, trazer percepção positiva e evitar a dor, sabe? Isso. Evitar a dor. Então, assim, às vezes você não foge desse problema, mas tentar minimizar o impacto negativo, pelo menos, né? E a questão da construção da persona, ela é infinita, ela não termina nunca. Quando você refina, daqui a pouco você tem que refinar de novo, e ela tá sempre te dando novos sinais. Sempre tá te dando um sinal de uma informação a mais que você pode lapidar. Então, assim, um bom escopo de desenho de persona, ele é imprescindível. Mas ele está sempre sendo ativado, sempre te dando novas dicas do que ele quer, né? E a gente mesmo, quantos lugares que a gente sai, quantos lugares que a gente visita, e a gente vê coisas interessantes. Poxa, isso aqui não encaixa na minha empresa, né? Isso aqui não encaixa no meu negócio. Às vezes a gente sai para um lugar, se diverte horrores assim, e quando percebe, poxa, o que eu podia ter tirado de bacana daqui para levar para lá? O que os caras fizeram aqui que ficou show, que eu podia também ter feito lá, né? Eu adorei então, essa assim, experiência. Replica, né? Aplica no teu negócio, que tu te sentiu bem. Claro, e a própria interação também, né? Quanto mais próximo esse cliente estiver de você, quanto mais próximo, mais familiar vocês vão ser. Então, por exemplo, ele vai aceitar melhor um e-mail que você manda, ele vai aceitar melhor uma mensagem que você manda, ele vai aceitar melhor quando você manda um produto novo que chegou, né? Caso contrário, ele vai dizer, poxa, aquele cara agora pegou meus dados, fica me mandando coisa e não para mais. Né? Então, quer dizer... Várias pessoas perguntam, né, em que momento entrar para começar a mandar? Eu acho assim, vamos voltar para a questão da afetividade. Eu sempre digo, saiba o dia do aniversário da pessoa. Nossa! Cara, ela nunca mais vai esquecer. Gente, tem um supermercado aqui, o Angeloni, que eles sempre me mandam uma cesta, alguma coisa no dia do meu aniversário. Quando eu me mudo, a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, preciso avisar o Angeloni. Olha só, gente. O meu marido dá risada, ele falou, que louca. Não, mas eu fico pensando, eu tenho que avisar o Angeloni, vou lá avisar o cartão do Angeloni, que mudou o meu endereço, para eles não esquecerem da minha cesta. Por quê? Porque tu te sente acolhido. O dia do teu aniversário é o dia mais importante para ti, é o dia que tu nasceu, o dia do amor, o dia que tá todo mundo olhando para ti. Então, assim, eu sempre digo, olha com carinho para o teu cliente no dia do teu aniversário, que qualquer outra mensagem, no dia do aniversário dele, né? Sim. Qualquer outra mensagem que tu for mandar para ele em qualquer outra data vai ser boa, porque ele vai ter a primeira percepção positiva. Conhece o teu cliente também, por exemplo, as pessoas que me conhecem sabem que Natal, para mim, em outubro eu decoro minha casa de Natal já. Eu amo Natal, amo, tenho loucura pro Natal. Então, as pessoas que me conhecem sabem que se elas me desejar um Feliz Natal, eu vou ficar muito feliz. Porque para mim, Natal é uma coisa muito importante. Então, assim, cuida desse teu cliente. Tenha eu sempre falo assim, cara, tem um Excel, sabe? O Kotler contou agora, na última palestra que ele deu, o Kotler, pai do marketing, foi acionado no dia do aniversário do filho dele. O filho dele recebeu um pendrive, ele disse que não consegue mais comprar nada de informática em outra loja, porque ele lembra que aquela loja lembrou do filho dele. Olha isso. Lembra, neuromarketing, tu deu em aula, melhor do que eu, são os meus. Boa, boa, isso aí. Bota no Excel, ó, a Ana Bárbara tem um filho, faz aniversário em dezembro, a Ana Bárbara faz aniversário em setembro. Olha essas coisas, coloca no Excel, não preciso gastar, gente, eu só preciso ter cuidado. Cuidado com isso, cuidado com o teu consumidor, cuidado com as pessoas que querem consumir de ti, né?
Então, Claro, claro, a gente pensa muito em preciso captar clientes, mas eu estou fidelizando os que estão comigo, claro, claro. né? Olha com carinho. Eu acho que assim faz com que as percepções dele, que o poço dele, como tu fala, que o poço dele estejam cheio de percepções positivas. Claro, claro. Não, e é incrível porque as pessoas falam muito em fidelizar, né? Mas o fidelizar, não necessariamente você pode voltar lá para comprar a curto prazo, mas você vai indicar a outras pessoas. Uhum. Então isso também é fidelizar. E se eu recebo uma indicação tua, eu vou naquela loja, eu falo com aquele vendedor específico, porque foi uma amiga que me indicou, né? Claro. Agora, a loja me liga dizendo, ó, vem aqui visitar a gente, é mais uma publicidade. Então, assim, quando alguém indica, isso vale 1000 vezes mais do que a loja fazendo uma publicidade para ela mesma. Você falar Claro. bem de você é muito fácil. Agora, alguém falar bem de você é outra coisa, muito Sim, diferente. e ações assim aconteceu agora comigo, eu achei demais no início da pandemia. Não sei se o pessoal conhece aqui a gente tem uma loja de imóveis chama Queres. E aí Aham. eles mandaram uma mensagem, um SMS, assim, ó, estamos atentos ao que está acontecendo. Sua parcela vence dia 10, mas se não conseguir pagar, fique tranquilo. Só nos avise que vamos prorrogar o prazo. Cara, que cuidado, que carinho, uma coisa simples que Nesse me chamou a momento, né? atenção. Nesse Nesse momento de ter um momento, cuidado, claro, né? Ó, claro, estamos aqui olhando esse momento. Percebe o que o momento está trazendo. A gente sempre tem claro, algo positivo para ativar naquele momento, né? claro, O claro, olhar com carinho, o olhar para o outro com o cuidado que a gente gostaria que olhassem para a gente, né? claro, claro, É fácil claro, e barato. É só a gente ter claro. tempo e dedicação, né? Eu acho que Não, esses são os é, duas chaves, assim, né? não, e a gente foi feito para isso, a gente foi feito para ter empatia. A empatia Uhum. garantiu a nossa sobrevivência por milhares de anos. Então a gente só está na Terra hoje por causa da empatia, que foi a questão de você conseguir se pôr no lugar do outro, ver a necessidade daquele grupo, ver a necessidade daquela sociedade e poder contribuir da menor maneira possível. Então, se a gente perdeu isso por algum motivo, eu acho que nada mais justo do que resgatar isso nesse momento, né? E conseguir, então, ser realmente mais humanos com as pessoas, conseguir Uhum. conversar. Uma vez eu me lembro que eu fiz um trabalho, eu sempre falo, isso foi uma coisa muito bacana. A gente foi numa uma empresa que vendia aqueles SUVs, aqueles carros grandes, assim. E aí o comprador comprou o carro, tal, levou o carro para casa. Aí no final do dia a menina ligava e dizia assim: o senhor fulano e tal, o senhor comprou um carro aqui com a gente agora, né? E ele: sim, sim. Eu disse: pai, vou ter que pedir pro senhor ver no seu carro se o step foi junto. Porque alguns steps aqui não foram, né? Ficaram aqui na loja e a gente fica assim se for o seu carro, né? Não, eu olho depois, outro dia, eu disse: por favor, porque daqui a pouco alguém também pega seu step enganado. E aí é um prejuízo duplo, né? Poxa, a vida, o cara desce lá, vai até o carro. Quando ele abre o porta-mala para ver o step, tem uma champanhe, 2 taças e um convite para ele levar a sua esposa para jantar num restaurante novo com carro novo, né? O cara sobe, obviamente liga para a loja surpreendido, porque ele baixou a expectativa, né? Chegou ali e ele aumentou a expectativa novamente, né? Com um presente carinhoso da loja e tal. Uhum. Né? Então, assim, o que é uma champanhe e uma janta para um carro que custa 200 mil, sabe? É. Né? Então, assim, a gente pode ver, obviamente, tudo dentro das condições de cada negócio, mas agradar alguém não custa nada. Um bom dia não custa Uhum. nada, né? Um e-mail carinhoso no dia do aniversário não custa nada. Isso ali, como a André está dizendo, só passei para dar um oi, né? Ou seja, você não... A gente não vende mais hoje em dia. Eu acho que aquela coisa de você impor a venda a alguém, ela já é muito passada. Isso aí acontecia quando havia falta de produto ou quando a pessoa comprava porque ela tinha que mostrar alguma coisa para alguém, sabe? Eu acho que a venda hoje, eu sempre digo, a venda ela não se faz por imposição, ela se faz por disposição. A pessoa tem que estar disposta a comprar. E ela vai comprar de quem? De quem é familiar, de quem te ajuda, de quem passa informação, não é verdade? Eu, Uhum. eu fiz isso uma vez com os alunos, que eu dava uns artigos para eles lerem, e aí chegava na aula e eles não tinham lido. Daí eles me diziam, professor, são 3 páginas para ler. Eu disse, 3 páginas para ler antes da aula? Ah, mas tem que ler, não sei o quê. Beleza, o que eu fiz?
Eu comecei a gravar vídeos e eu mandava pro WhatsApp para eles, para pelo menos assistir o vídeo antes da aula. E aí o que aconteceu é que o pessoal começou a curtir esse negócio de vídeo. Aí eu comecei a subir isso pro YouTube. Aí eu acabei montando um canal no YouTube que tem quase 4.000 pessoas hoje lá que seguem. E é muito bacana, porque assim, eu acabei me descobrindo numa outra área, né? Exatamente também por tentar me aproximar das pessoas. Então essa questão de você se aproximar do seu público, entender o seu público, seja pelo marketing sensorial, seja pelo neuromarketing, seja por qual ação que você possa trazer para benefício do seu público, você também aprende e isso se torna uma ferramenta para você. Então, assim, é uma questão de você melhorar para melhorar alguém, né? Para melhorar a abordagem de alguém, né? Isso Então é muito mesmo. legal, assim. É. E a gente vê as propagandas também, tem propagandas maravilhosas que elas emocionam e a gente já logo registra essa informação. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, se ela lembra de um professor importante na sua vida, ela vai lembrar de alguém que a emocionou de alguma forma, né? Então, Isso olha, mesmo, é. Falando, é, está falando do prazo, isso é exatamente isso. É sempre aumenta a expectativa para que tu surpreenda a pessoa. Isso mesmo. claro, claro. Então a gente diz, superar a expectativa é difícil. Não, não é difícil. O pior é quando você aumenta a expectativa e não entrega o que prometeu. Isso é que é pior. Né? E a gente tem essa mania de querer se destacar no mercado prometendo muita coisa e chega na hora a gente não consegue entregar tudo que a gente prometeu, né? E isso tudo acaba ficando no nosso inconsciente. Então, fazer esse mapeamento, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes benefícios que a gente pode aprender com o neuromarketing, o marketing, essa evolução do marketing, seja como as pessoas chamam, né? Isso, e quem quiser e se interessar mais, eu tenho lá no meu Instagram, aqui anabarbara.dias, uma postagem que eu fiz sobre marketing sensorial, explicando bem passo a passo, com dicas. Fica à vontade também, se precisar, né? Já estamos aproximando das 6 para encerrar, então eu quero só me colocar à disposição também. Tipo, acho que a ideia é que a gente consiga trocar cada vez mais, né? Consiga trazer percepções positivas e contribuir para que o nosso mercado, para que as nossas conexões realmente sejam efetivas, né? E benéficas para todos nós, porque é bem como o professor Alexandre falou, né? Quanto mais eu me melhoro, mais eu melhoro o outro, e o outro também ajuda a gente a melhorar e vai num processo cíclico e contínuo, né? É isso aí. Eu acho que se as pessoas se sentirem amadas, se sentirem queridas, né? Se sentirem confortadas, porque quando você vai em algum lugar e você vê todos aqueles estímulos positivos, você se sente confortável, sabe? E obviamente você vai levar isso em conta a hora que for comprar. Você pode entrar de curioso, mas quando você for comprar, você vai voltar lá. Você vai dar uma chance para essa pessoa que fez esse esforço por você. Então, isso. prof, adorei a nossa conversa. Adorei também. Conta comigo sempre. Muito obrigado pela tua disposição, pelas dicas aí. Agradeço. E sempre que precisar, tem meu contato e a gente vai falando. Com certeza. Gente, esse vídeo então, prof, eu vou editar e vou jogar lá pro YouTube, tá? Perfeito. Então, tá lá pro pessoal ver sempre que quiser, tá bom? Obrigada mais uma vez todo mundo e qualquer coisa é só chamar também. Conta comigo. Valeu, prof. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.